Muito obrigado mais uma vez pelo apoio, Rancho. Bom, dando continuidade às atividades do dia, daremos início agora ao segundo painel, que tem como tema abertura de novos mercados e impacto para o mercado interno. Este painel conta com o importante apoio do Datagro Markets, que peço, se possível, passar o vídeo aqui rapidamente. Muito obrigado, Datagro Markets, pelo apoio. E para moderar as discussões deste painel, convido novamente ao palco João Otávio de Assis Figueiredo, que é líder de pesquisa da Datagro Pecuária. E para compor a mesa de debates, é com grande prazer que chamo ao palco Eduardo Pedroso, diretor executivo de originação na Friboi JBS. Por favor. Senhor Pedro Bordon, que é diretor comercial e de marketing na Frigol. E também nosso amigo Guilherme Oranges, que é diretor comercial na Barra Mansa Alimentos. E o senhor Sérgio Desen, que é diretor de inteligência de negócios na Minerva Foods. Muito obrigado pela presença de todos. Passo a palavra, então, para o nosso moderador, João Otávio. Bom painel. Bom dia a todos mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Esse é um painel de motivo de muito orgulho para a gente conseguir aqui reunir as maiores indústrias frigoríficas do Brasil, que fazem um trabalho de excelência, não só no mercado interno, mas também abrindo muitos mercados lá fora. O Brasil hoje já é o maior exportador do mundo de carne bovina, exporta carne para mais de 120 países, dos mais exigentes do mundo que a gente possa imaginar. Cada um deles tem uma especificidade, tem uma legislação, tem uma abertura. A gente tem aí muito conhecimento, né, do mercado de exportação de outras commodities que a gente trabalha na Datagro. A gente fica surpreso como é que o trade, né, global de carne bovina é muito mais específico, né? Tive a oportunidade de acompanhar muitos de vocês na China esse ano, e a maneira específica, a União Europeia é uma exigência, uma composição diferente de um container. Realmente o boi não é uma commodity tão uniforme assim, cada um tem uma exigência de mercado e de colocar. Então, a gente tem a oportunidade aqui hoje de discutir com as principais lideranças o futuro do setor, o que a gente está imaginando aí para os próximos anos, como é que a pecuária tem operado. Então, primeiramente, aqui eu gostaria de provocar vocês para fazer as colocações iniciais, como é que vocês estão vendo o mercado do boi esse ano. O tema do painel é muito sugestivo, né? A gente coloca aí que o mercado de exportação cada vez mais tem protagonismo no Brasil. Como é que isso tem impactado o mercado interno? Como é que vocês aí que têm plantas de perfil mais exportadores, alguns grupos têm muitas plantas que operam no mercado interno, como é que toda essa
pujança muito pelo protagonismo da China de aumento de produção, né? Como é que a relação com o pecuarista tem mudado, como é que a pecuária de 10 anos atrás, o que vocês enxergaram de principais mudanças? Eu acredito que cada um pode fazer algumas considerações iniciais, depois eu separei algumas perguntas aqui para a gente aquecer o debate. Professor Sérgio, acho que o senhor aqui pela experiência, vou te dar a oportunidade de começar aqui, depois a gente passa o Pedroso, Pedro e o Guilherme, que depois de mim acho que é o mais novo. Bom dia, João. Bom dia, pessoal. É a primeira vez que eu faço parte de um painel usando a camisa de uma empresa, tá? Estou há 30 anos nesse setor, né? Primeiro como estudioso, fiz parte do governo, tenho o prazer de falar que fiz parte da gestão da Tereza Cristina, e aceitando um convite do Fernando, eu entrei e resolvi aprender como é que funciona, deixar de falar e aprender na prática como que funciona a indústria, como que funciona esse ambiente empresarial. Bom, João, primeira coisa, eu tenho que manifestar que eu fico muito emocionado, porque, para quem não sabe, o indicador Exalc-BMF, do qual eu fiz parte durante mais de 20 anos, teve uma pessoa que foi muito importante no seu nascedouro, e não por acaso foi o pai desse rapaz aqui, o Alcion Figueiredo, um dos meus melhores amigos e com quem eu aprendi muita coisa. Então, eu falei para ele que pedi autorização a ele para manifestar, mas ele faz parte da história e fico feliz que ele esteja fazendo continuidade a isso, tá, João? Tá, pessoal? E, então, voltando ao assunto, a gente está vivendo, né, eu vivi no governo e está vivendo, a minha leitura é que nós estamos vivendo um período de transição. Nós tivemos um brutal choque, e eu costumava dizer assim, olha, gente, tudo que a gente faz de previsão de futuro, geralmente é baseado na história. Ninguém cria a história vem e a gente tenta, através dela, aprender o futuro. Só que, provavelmente, nenhum nessa sala, nem os pais, nem os avós enfrentaram uma pandemia, né? Então, essa pandemia foi uma ruptura para todo mundo. E o que ela teve que afetou o mercado de carne? Você irriga os mercados com muito dinheiro. E quando você irriga ele, principalmente as ajudas assistenciais, mundo afora, você cria consumo sem criar oferta. Então, por isso que a gente teve vamos dizer, essa explosão global de consumo. Casando-se a isso, outros fatores, como, por exemplo, as pessoas não podendo sair de casa, não tinham por que gastar em roupa, não tinham como gastar em lazer. Então, canalizou-se para a alimentação muito do dinheiro que foi dado. E leia-se isso, principalmente em economias, da qual a China faz parte, mas não é a única, que tem um nível de consumo de carne muito bovina, muito baixa. Então, houve um salto de consumo. Esse salto de consumo eleva o padrão e as pessoas de consumo de alimentos no mundo todo, e as pessoas têm dificuldades para voltar. Só que nós temos com isso um surto inflacionário. Então, o mundo quer retrair e voltar um controle de preço, fazer com que os preços reduzam. Então, você tem um anúncio, né, dos governos e a ação dos governos junto ao Banco Central, elevando juros e restringindo o crédito. O que acontece? O consumo agregado cai em todo o mundo e a China não passa desapercebido. Então, você tem e, paralelo a isso, você tem o quê? Você tem medidas, né, dentro dos países, um mais, outro menos, que tentam controlar suas economias. Então, o mercado de carne não passa imune a toda essa visão macro da sociedade. Então, dentro dessa visão macro, a gente tem uma nova realidade. João, eu discordo um pouquinho do número que você mostrou de 21 quilos. O Brasil deve consumir 25 quilos de consumo aparente. O que é consumo aparente? É a produção menos as exportações, mais as importações. Só que o perfil de consumo brasileiro, ele tem mudado ao longo dos anos. A gente deixou de ter quantidade e passou a ter qualidade. Isso vale para outros mercados. O chinês,
ele atrela, por exemplo, o chinês jovem, ele consome mais carne bovina que as gerações anteriores, porque os pais atrelam o consumo de carne bovina à qualidade de vida. Então, eles querem que os filhos tenham segurança alimentar e alimentam com carne bovina. Então, são alguns parâmetros, mas, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui com vocês. Obrigado, professor Sérgio. Obrigado, professor Sérgio, e pela lembrança honrosa do meu pai. Ele também gostava muito do senhor, e acho que ele estaria muito contente de saber que a gente está junto aqui hoje. Eduardo, e aí? O que a gente pode esperar dessa indústria? O que as transformações aí que você está à frente do principal grupo hoje de produção de proteína animal e na esteira disso, né? Como é que o mundo tem consumido carne? Como é que isso tem impactado no Brasil? É a JBS que faz um trabalho muito interessante lá fora também. Primeiramente, João, parabéns por sua apresentação. Parabéns, Dr. Plínio. Em seu nome, saúdo todo o time da Datagro pela resiliência e em nos ajudar no setor da pecuária de corte. E eu gostaria aqui de deixar registrado que mercados maduros passam por indicadores consistentes e confiáveis e que realmente representam a dinâmica do mercado assim como ele é, né? Nós estamos vivendo um momento em que, mesmo os mais entendidos de mercado, eu estou nesse mercado já há 26 anos, mas assim, ninguém conseguiria prever com exatidão a curva do que está acontecendo com os preços e tudo, quiçá fazer projeções de futurologia aqui, né? Mas o que a gente consegue absorver claramente é o seguinte: o mercado é vivo, o mercado é igual força da natureza. A enxurrada, o tufão, o fogo, ninguém segura. O mercado tem vida própria. E o nosso papel é conseguir nos adaptar aos diferentes momentos do mercado. Por exemplo, como bem colocou o professor Sérgio agora, falando um pouco dessa transformação da atividade econômica no mundo durante a pandemia e pós-pandemia, que traz reflexos e uma ressaca global. E isso está mexendo nas relações comerciais a nível global. Na relação da indústria e o produtor, eu convivo com isso bem de perto, isso tem sido minha trajetória ao longo desses 26 anos. A gente viveu momentos de muita tensão, que era o famoso nós contra eles e eles contra nós, e ficava aquele estica e puxa para lá para cá. E hoje eu percebo que muito se avançou nesse terreno, por uma questão muito simples. O acesso aos mercados prioritários passa por um boi que é fruto de um pacote tecnológico diferenciado. Eu costumo dizer o seguinte: o boi do Brasil, o boi convencional do Brasil, que é o boi de pelo menos 2 secas, que chega ao abate de 36 a 42 meses, ele não acessa esses mercados. Logo, a pecuária, para continuar sendo competitiva, ela precisa de um planejamento conjugado. Porque não adianta uma indústria exportadora sem matéria-prima, e não adianta a matéria-prima sem ter o canal de escoamento. E, nesse sentido, rapidamente o setor, à medida que teve a sinalização da demanda, capitaneado pela China, nos últimos anos, se reorganizou e tivemos um grande salto na relação mais profissional entre a indústria e o produtor. Hoje, a gente fala, o boi virou lavoura. Se não plantar, não tem colheita. As plantas prioritárias pelo Brasil todo, que têm as melhores habilitações, todas estão ancoradas a projetos competentes de pecuária. Onde o produtor passa, por mais que não exista uma formalização desse termo que eu vou dizer, mas na prática é o que está acontecendo, a gente já está vivenciando isso, uma relação de profit share, onde os ganhos auferidos são repartidos entre a indústria e o produtor, uma relação de ganha-ganha de verdade. Né? Tem momentos melhores, tem momentos piores, mas o fato é
que a transparência e a qualificação da matéria-prima se faz necessária para que, juntos, nós consigamos acessar os mercados. E por que a importância de acessar mercados? Porque a pujança do Brasil é muito grande. Por mais que nós sejamos uma nação enorme, nós temos um excedente de produção. E que o regulador de preço é o equilíbrio de oferta e demanda. E esse excedente de animais mais jovens, mais pesados, né, com maior produtividade, produz mais carne, efetivamente. Então, a abertura de novos mercados se faz vital para a sobrevivência do nosso setor. Saboreamos, nos últimos anos, o impacto da China, e hoje, eu acho que o setor já enxerga a necessidade de seguir abrindo mais e mais mercados. Por exemplo, Japão e Coreia juntos importam o equivalente ao que a China importa do Brasil, principalmente Estados Unidos e Austrália, né? Então, assim, tem muitas oportunidades que ainda estão para serem conquistadas. E tudo isso passa pela questão de nós termos indicadores neutros e consistentes. Nós participamos de alguns meses para cá com muita satisfação e com muita serenidade, né? Foi uma decisão serena. O senhor esteve lá conosco algumas vezes, né? Nos apresentando o conceito, nos apresentando a proposta. E realmente, hoje, nós estamos participando não por impulso, mas por acreditar que a API que traz 100% das negociações realizadas diariamente, ela ajudará o mercado a ter a noção de onde ele está. Um dos maiores pontos de tensão entre indústria e produtor é o produtor ter a tranquilidade de descobrir aonde o mercado está. E um indicador que pondere volume em tempo real, ele ajuda a trazer serenidade no mercado. Se a gente tem serenidade na precificação, aí sim, a gente pode falar de coisas que são realmente mais relevantes. Como que nós vamos fazer mais e melhor? Como que nós vamos atender novos mercados? Como que nós vamos entender as especificações de clientes especiais? Como que nós vamos construir os produtos de valor agregado que, no fundo, todo mundo quer e precisa e merece? Então, assim, eu vejo, João, que realmente nosso país está numa guinada de maturidade muito forte. E nós estamos mostrando a todos que nós somos capazes de atender qualquer exigência, desde que nós tenhamos acesso a esses mercados. Então, assim, por mais que o momento seja desafiador desse ano, para toda a cadeia produtiva, com certeza a gente vive a preparação de um caminho de muita prosperidade. E a gente está muito satisfeito por isso. Eduardo, muito obrigado pelas suas palavras, toda a confiança que a JBS como um todo tem depositado na Datagro. É um prazer e uma honra muito grande para a gente, e a gente tem dimensão da responsabilidade que isso envolve, e também estamos muito serenos e seguros para continuar tocando esse trabalho, não só agora, mas para um futuro bastante próspero que a gente pode colocar. Muito obrigado mesmo. Pedro, tivemos a oportunidade de se conhecer na China esse ano. O Frigol também é um parceiro de primeira hora do nosso indicador, desde o começo está nos apoiando, a figura do Orlando, do Dorito, da família do Frigol também, que é muito engajada. E é uma planta das mais eficientes do Brasil, Lençóis, hoje uma gestão muito grande e importante lá no Pará, com mais 2 plantas também. E um pouco da sua visão, Pedro, como é que o Frigol está enxergando essas transformações do mercado, para onde que ele está indo, o que vocês têm mudado de estratégia, buscado fazer para conseguir captar essas transformações que vêm lá de fora, abrindo novos mercados, e também no mercado brasileiro, que muda cada vez mais a maneira de consumir carne por aqui. Bom dia a todos. Agradecer, João, Plínio, pelo convite. É uma honra poder participar de um painel, né, voltado para a pecuária. Essa integração da pecuária com a indústria é muito importante, cada vez mais juntos, né?
e estar aqui presente falando com um público tão seleto realmente é um prazer muito grande. Bom, o professor Sérgio falou que fez 30 anos, né, nesse setor, o Eduardo 26, eu estou completando 41, então me sinto um dinossauro aqui no meio de todo mundo aqui, né? Vendi carne para o pai do Guilherme, que está aqui sentado conosco. E só pegando um pouco no gancho aqui do que falou o professor Sérgio, né, eu estava coincidentemente falando com um colega nosso, que vai estar inclusive à tarde aqui participando do painel, o que nós surfamos a onda, né, da pandemia, né, aquela explosão de consumo, como disse bem o professor Sérgio, né, foi um momento único, né, um consumo principalmente de carne no mundial foi muito grande. E aí quando a gente fala de China, né, China para os frigoríficos foi uma coisa única, né, nos últimos 20, 30 anos, um mercado que compra qualidade, quantidade e pagava preços muito bons, né. Foi uma coisa daquele momento, né, todo mundo aproveitou, né, a pecuária ajudou, a indústria também se preparou muito, né, cada vez mais as indústrias frigoríficas têm investido em tecnologia, né, investido em poder ser mais eficientes, né, mas agora nós estamos justamente sofrendo a ressaca, né, daquele período, né, pós-pandêmico, né, é natural, né, porque foi um momento onde a economia mundial não gerou riqueza, principalmente a chinesa, havia consumo, né, e agora, até ela pegar a tração, né, voltar naquele voo de cruzeiro, nós estamos aí sofrendo também esses efeitos. Então, é um momento, acreditamos que isso aí está começando a passar essa ressaca, né? Nós que tivemos aí na China recentemente, vimos, né, um movimento dos chineses querendo, né, voltar a consumir, ainda num momento de dificuldade, porque o consumo ainda está baixo, mas há um alto desemprego, principalmente na classe mais jovem na China, que é uma coisa surpreendente. Você tem um mercado mundial com altas inflações também, juros altos, né? Mas eu entendo e vejo, né, principalmente uma diferença quando a gente compara, né, a evolução da cadeia como um todo, né, ainda que não seja uma cadeia integrada 100%, mas é uma participação ganha-ganha, é uma relação mais win-win que nós vemos hoje entre pecuaristas e frigoríficos, né? E essas aberturas de mercado, né, existe muita preocupação, mas quanto mais mercado se abre, quanto mais se vende para a China, vai faltar carne no mercado? Lógico que não, né? O Brasil é o grande consumidor de carne, é o maior consumidor da carne brasileira, fica no Brasil, 70% da carne brasileira, ou um pouco mais, fica aqui no Brasil do que é produzido, né? A gente, cada vez mais, a indústria também está se aproximando mais do seu consumidor brasileiro, né, tentando entender. Hoje em dia você vê cortes como o dianteiro, que não eram consumidos de maneiras mais, ou de maneiras únicas, hoje em dia tem uma aplicação muito mais variada, né, uma relação, né, com o cliente de fidelização, tentando buscar soluções, oportunidades conjunto, que isso traga também um maior benefício para toda a cadeia. Então, a gente enxerga, como disse bem o Eduardo, né, um horizonte um pouco mais, menos turbulento que foi esse primeiro semestre, né, um pouco mais claro, logicamente isso ainda vai demorar tempo, mas a abertura de mercados ela é muito necessária, João, né, até para a gente diminuir essa dependência de China que nós tivemos, né, não pode um mercado só afetar como um todo uma cadeia, mas como afetou, por mais que seja um mercado importante, não pode ser o único, né? Então, a abertura de Japão, de Coreia, outros países do Sudeste Asiático, como Vietnã, Camboja, um trabalho que está sendo muito bem feito pela BIEC, liderado pelo nosso presidente, né? Então, acho que o Brasil está num caminho certo, vem fazendo esse trabalho, esse dever de casa já faz algum tempo, abrindo o nosso mercado, fazendo a carne brasileira ser mais conhecida. Recentemente, tivemos eu e o Guilherme lá na Indonésia, um trabalho, inclusive, de divulgação da carne brasileira para o indonésio. Então, conseguimos aumentar a cota, ainda é uma coisa embrionária, está começando, né? Mas é um mercado também que está crescendo. O Sudeste Asiático, como um todo, o bloco da ASEAN, são 7, 8 países que têm crescido nos últimos anos a média de 5%, uma taxa de desemprego menor, ainda que o consumo per capita seja um consumo baixo, né? Mas é um mercado em desenvolvimento. Então, eu vejo com bons olhos
curto, médio e longo prazo, aí, a cadeia como um todo, né, não só a indústria frigorífica, alguns gols aí, algumas oportunidades que todos nós vamos poder capturar no futuro próximo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Frigol, por estar nos apoiando aqui nessa empreitada. E agora eu queria falar um pouco com o Guilherme Orantes, que cada vez mais tem se tornado um amigo. A gente tem uma relação muito importante aqui no dia a dia, na construção do indicador, nos trabalhos que a gente tem dirigido. E o Barra Mansa é um frigorífico histórico no Brasil. Tenho uma alegria de ter o Dr. Dirceu presente na plateia aqui hoje, é um prestígio muito grande. Queria reconhecer a sua presença. Muito obrigado, Dirceu, e o apoio do Barra Mansa. Guilherme, você tem sido, vamos dizer assim, uma nova geração, né? Eu e você estamos sentindo aqui um pouco mais jovem nesse painel. Eu fico até pressionado aqui, né? Eles com 40, 30, 20 anos de carne, eu estou para completar o 10º. Então fico até... E você, Guilherme, tem liderado muitas das coisas, as diversificações que a indústria do Barra Mansa tem feito, de abertura de novos mercados. É uma planta independente, que faz um trabalho incrível, que exporta para diversos países. Boa parte do que vocês estão produzindo lá hoje está indo para o mercado internacional. Você captou muitas aberturas de novos mercados e mercados específicos, não só China, Rússia, entre outros. Como é que foi, Guilherme, da sua, vamos dizer aqui, na nossa recente trajetória no setor de 10 anos para cá, quando você entrou, e o momento que você está hoje, o que você enxergava de desafio? Como é que esse track, que o Brasil cada vez mais entrada nesse mercado internacional, essa transição do seu início de carreira até o momento de hoje, e o que você espera para o futuro? Bom dia a todos. Primeiro, me sinto muito honrado de estar aqui de novo. Eu tive no primeiro painel que foi online, foi 2021. No ano passado eu estava na Indonésia, não pude participar, mas esse ano eu estou aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Dr. Plínio. Obrigado, João. E é um prazer estar aqui de novo. Eu acho assim, eu queria fazer um gancho na hora que você fala que o Brasil é o maior produtor, e junto com aquela relação que o Pedroso falou do win-win. A gente é o maior produtor porque a gente tem 3 pilares: a indústria, a pecuária e o governo, que nos ajudou com isso, trazendo as habilitações. Eu acho que essa relação de competição, de rixa entre a indústria e o produtor, ela acabou. Eu sinto que ela desapareceu. É de fato um profit share que a gente está vivendo, é uma mudança de mentalidade da indústria, uma mudança de pensamento da indústria. A indústria quer crescer junto com todo mundo. E falando em novos mercados, acho que o Pedro deu também uma boa pontuação do que a gente fez já aqui de Indonésia, de China. Mas tem outro ponto que a gente precisa destacar, na minha visão, que é melhorar o que a gente já tem. A gente trabalha numa Indonésia hoje com acesso somente ao governo. Tem um cliente só que pode comprar a carne do Brasil. A gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, o sistema de cotas. A gente pode vender, se eu não me engano, até 56 mil toneladas, 60 mil toneladas. Depois disso, nosso produto passa a ser tributado. A carne do México entra lá pelo acordo deles, sem tributo nenhum. Então, é uma relação dupla, abrir o mercado e desenvolver melhor o que a gente tem. Eu acho que o Brasil tem tudo para desenvolver isso. O Brasil está melhorando cada vez mais a nossa carteira de clientes, e por ter essa possibilidade de melhorar, por a gente enxergar essas melhorias, eu acho que é o lado bom. Significa que a gente não chegou lá ainda, significa que tem muito para trabalhar e muito para melhorar. É a visão minha do Barra Mansa. Perfeito, Guilherme, muito obrigado. A gente está tratando bastante aqui dessa grande crescimento do mercado internacional. Isso muda muito, né, a região da indústria. Eu queria que alguém pudesse comentar no sentido, eu vou levantar essa pergunta, quem sentir vontade para responder. À medida que uma planta é habilitada para exportar para um destino hoje, todo mundo os holofotes na China, mas entre outros, como é que vocês veem a transformação nessa região? O senhor Desenho está aqui representando Minerva, o Pedroso está lá no JBS, as plantas do Fará do Frigol. O que você vê que o ambiente produtivo daquela região, a habilitação coloca isso? E junto na esteira dessa pergunta, a gente também tem identificado cada vez mais os sistemas integrados com outras cadeias produtivas. O Mato Grosso tem se destacado demais aí com a produção de etanol de milho, está fornecendo DDG para alimentar esse gado, que no fundo são 2 correntes que vêm, maior habilitação, maior oferta de insumo barato na base. Então isso tem mudado bastante. Vocês assistiram isso de uma maneira muito privilegiada. Então,
que pudesse comentar um pouco esse movimento, e isso tende a crescer. O MS, por exemplo, é um estado de muito destaque nesse momento também. Trago outro exemplo aqui para levantar também, para a gente debater. Produção de eucalipto crescendo cada vez mais, a área de pastagem estão sendo um pouco mais suprimidas, está fazendo com que o pecuarista busque mais e menos espaço. Então, acho que essa turbulência como um todo, turbulência não, essa erupção de boas oportunidades que tem no Brasil, no agro, que acho que é a grande força que a gente tem aqui no Brasil, como é que vocês enxergam esse movimento? À vontade. Vou falar rapidamente aqui da área do Pará, que eu acho que é um bom exemplo, né? O Pará é uma região que, a olhos nus, a gente vê a melhoria do material genético dos últimos anos, né? A entrada de cada vez mais pecuaristas, né? E a mudança da indústria pecuária, da atividade pecuária, né? Muito mais profissionalizada. É uma empresa, ela é lidada como se fosse com gestão a partir de em busca de resultados. Então a gente vê o Pará hoje em dia, um animal que, vamos para lá, falando de China aqui, né, que é o animal de 30 meses, nós tínhamos há 2 anos atrás um aproveitamento do nosso abate para a China, estava em torno de 50%, 55% quanto muito. E hoje em dia a gente está conseguindo ter um aproveitamento nas águas de até 90%. Então isso aqui é uma melhoria, é um investimento muito grande por parte da atividade pecuária no produto final. E isso vai estar... E a indústria frigorífica, juntamente mais uma vez com a BIEC e com o próprio governo brasileiro, promovendo a carne brasileira, não só para vender, mas vender um produto de melhor qualidade, um produto com maior valor agregado, né? Os investimentos em sustentabilidade, vai ser falado no painel hoje da tarde, também geram valor, extrai valor para a indústria como um todo, né? Então, a gente vê uma evolução do negócio como um todo e as empresas cada vez mais eficientes também, investindo em novas tecnologias para ter um produto cada vez mais competitivo dentro do mercado global, muito complexo, muito competitivo também. Eu até gostaria de dar um exemplo aqui para contribuir com toda essa reflexão. A gente fala muito China, né? Muitas vezes fala, o que será que tem de tão diferente na China nesses últimos 3 anos? Normalmente, os mercados de exportação, eles compram partes do animal. Eles compram peças. Por exemplo, União Europeia. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que o prêmio da União Europeia é tão baixo? Não é que o prêmio da União Europeia é baixo, é que o aproveitamento em quilos de carne exportada por animal abatido é muito baixo. Porque a União Europeia importa poucos cortes de um animal habilitado para a União Europeia. Então, o ágio que se tem, na hora que você dilui na carcaça, ele fica pouco. Quando a gente pega, por exemplo, o mercado de carne premium, mercado interno, por exemplo, de carne premium, carne de churrasco. Qual é a carne mais valorizada? É a carne do grelhado rápido. Qual é a carne do grelhado rápido? São os cortes, basicamente, do lombo do animal e da garupa do animal. E a fralda? Você tem aproximadamente 30 quilos de carne em potencial por animal abatido, sendo que dos 30, 15 são os cortes da família, vamos dizer, do contrafilé. Que hoje a carne premium a gente chama de chorizo e ancho, mas é o filé de costela e o contrafilé. Um contrafilé macio possibilita alçar preços superiores, né? E nós estamos aprendendo a fazer o contrafilé macio, né? Só que ainda assim são 30 quilos de carne em 300 quilos de carcaça batida. Quando nós vamos para a China, ela chega a levar, nesse momento não está levando necessariamente todos os cortes casados, porque tem outras alternativas que os preços estão um pouco depreciados, mas assim, ela chegou a levar durante muitos meses praticamente toda a carne do animal desossado, 220 quilos de carne por animal abatido. Então, o preço adicional vezes um rendimento muito elevado em relação ao animal abatido possibilitou tudo isso que a gente viu, essa transformação extraordinária. Então, assim, é muito
quando a gente fala abertura de novos mercados, é importante a gente olhar isso, mas assim, é muito mais complexo. Por quê? Cada destino, cada nova demanda, ele vai consumir um pedaço. Então, é um mosaico, é o grande quebra-cabeças que a gente tem que conseguir equacionar o mix de venda para conseguir buscar uma alternativa para diminuir a dependência da China. Não é uma coisa tão fácil. Não é impossível, mas não é fácil. Mas é importante todo mundo entender um pouco dessa realidade, né? Esse mix de venda, a gente fala muito no Barra Mansa. O que é o boi ideal? O que é o boi mais lucrativo, né? É o que a gente consegue fazer o filé mignon e o contrafilé para a Europa, faz o dianteiro para a China, faz o patinho moído na nossa indústria de carne moída, um pouco da roda na nossa distribuição regional aqui, dos cortes da roda. E é um pouco disso que o Pedroso trouxe para a gente. Como o mercado está se comportando, como está sendo a demanda de cada país, que é algo que é a dificuldade hoje para a gente produzir. Sabe, pessoal, a visão que eu tenho, né, uma coisa que é importante, sempre está claro para todo mundo, é que a qualidade da carne, ela depende de vocês, do pecuarista. Essa é a visão que a gente tem que ter dentro da indústria. Nós, no máximo, podemos não estragá-la, não piorar a qualidade, mas nós não vamos mudar o padrão que vocês deram ao gado. Padrão de genética, padrão de suplementação, padrão de manejo. São padrões que vêm carregados em dois anos e meio, né? Boi de mais que isso já começa a ficar complexo, né? Uma fêmea pesada, tudo isso dá uma qualidade de produto que vai ser apreciado, né? Então e por que a gente tem que pensar de uma maneira diferente de agora em diante? Ao longo, quando a gente começou lá, Pedro, então nós começamos lá, Pedro, a gente tinha o que a gente chama na economia de elasticidade renda de demanda. Ou seja, melhorou um pouquinho a renda, explodia o consumo, tá? Isso, quem viveu o plano cruzado sabe o que eu estou falando, tá? Aumentou um pouquinho a renda, explode o consumo. Com o passar dos anos, o povo foi se saciando, não só de carne bovina, mas também das outras formas de proteína. Eu analisava o balanço de carne no Brasil, balanço de proteína no Brasil. O brasileiro come 100 quilos de proteína, gente. É um dos caras que mais come proteína no planeta. Só os Estados Unidos, em média, come mais que a gente, tá? E o que é essa proteína que ele come? De 20 a 25, 26 quilos de carne bovina, 50 quilos de frango, e 20, subindo rápido, 20 quilos de porco. Fora ovinos, fora peixe, fora ovo. Então, a gente passou a ter que disputar no próprio mercado nacional com outros produtos que são de boa qualidade. Então, a qualidade da carne, ela é valorizada. Então, valoriza o trabalho dos senhores. Mudou o conceito. Não é o boi commodity padrãozão, esse tende a diminuir. E como que vocês responderam? Responderam de uma forma muito inteligente. Primeiro passo foi pastagem. Melhorou, em 20 anos, melhorou muito a qualidade. Segundo, nutrição. A suplementação e a tecnologia embarcada melhorou muito. Terceiro, raça. Os tipos de raça foram... Há uns 10 anos atrás, o Pedro, eu lembro do Eduardo, acho que já tivemos essa conversa. A gente dizia assim, os caras estão comparando... quando começou o IATF, estava o Pietro, a gente discutindo, o pessoal está comparando o cara que recebeu um sêmen do pior tipo de gado que pode ser, europeu, mas é um gado melhorado, com o boi de boiada. Hoje, o boi de boiada acaba diminuindo, porque é um tipo de genética que não funciona mais. Então, a cadeia, o frigorífico não vive sem o produtor não vive sem o frigorífico, e nós todos não vivemos se nós começarmos a dar cabeçada um no outro. Nós vamos olhar para fora. Nós temos que ganhar mercado, e ganhar mercado não é uma tarefa simples. Depende de organização, depende de seguir regras na produção, seguir produção desde que nasce o bezerro. Ele está falando aqui de terra.
Gente, meu trabalho nos últimos 3 anos era acompanhar a evolução de safra. E a expansão que nós tivemos, e tem um número que é interessante. A primeira safra no Brasil, com todo o retorno que estava dando soja, milho, ela não crescia mais que 2%, 2,5%. Agora, a segunda safra crescia 8%. Por quê? Porque ela cresce em cima de área da primeira safra. Então, isso daí mostra que a pecuária, por mais, ela bloqueou, chegamos a um determinado limite, ela bloqueou. Agora, o que você vê? Como que ela consegue aumentar a produção e manter-se competitiva? Aumentando a eficiência de fatores, eficiência do trabalho, eficiência de tudo. E como que a indústria vê isso? Ela precisa se adequar para vender produtos de qualidade, para mercados que exigem qualidade. Então, cada um tem que fazer a sua parte. É um processo contínuo e difícil, não é simples. Não é simples para nós. E quando falarem que produzir boi é fácil, eu sou filho de produtor, neto de produtor, cresci numa fazenda, eu sei muito bem como é que é. O primeiro touro chirolês que eu vi importado, eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro que eu disse, meu Deus, custa tudo isso daí, esse negócio aqui. E era chirolês na época, não era nem se falava. Então, eu vi toda essa, eu senti e vejo essa mudança, e essa mudança veio para ficar. E depende de toda a cadeia, não depende de um elo só. Então, nós, como indústria, temos que estar atento e trabalhar isso daí. Muito obrigado, professor. São comentários, eu acho, assim, de excelência, de pessoas que estão na vanguarda da pecuária brasileira. A gente atravessou aqui, durante questões muito importantes, essa abertura de mercado lá fora, desse protagonismo que está tendo, quais são as exigências, desafios, e mostra uma resiliência muito importante do campo e também da indústria, que muitas vezes o setor como um todo, não só a indústria, é atacado de maneira injusta do Brasil lá fora, isso é do agro do Brasil, na sua pecuária. Mas eu queria trazer um pouquinho aqui o debate agora para o nosso mercado interno, que ainda tem um protagonismo muito grande, e eu queria dividir a pergunta em duas. A primeira eu vou endereçar para o Eduardo e para o professor Desen, que é a seguinte: a gente tem percebido, tá? Não quero que vocês comentem a estratégia particular da companhia de vocês, mas os sistemas integrados hoje, de pecuaristas junto com a indústria, os famosos boitéis, isso tem um incremento muito grande. A gente vê setor de cana, que eu estou junto com o Dr. Plínio há muito tempo aqui. A primeira coisa que a gente pergunta para o usineiro, a gente pergunta quanto você tem de cana própria. Qual a sua área de própria, o que é a área de fornecedor, né? E a gente tem visto que esses sistemas integrados de parceria de boitéis têm aumentado bastante. Muitos outros frigoríficos têm estratégia de ter confinamentos próprios. O que vocês estão vendo no futuro de estratégia desse setor? Vocês acham que isso é um sistema que deve ter incrementos fortes no futuro, Eduardo? O boitel, no nosso caso, é uma ferramenta de prestação de serviço de engorda ao produtor. Na prática, qual que é o objetivo? É possibilitar a inclusão tecnológica e comercial de produtores que sozinhos não conseguiriam fazê-lo. Seja porque o capital dele está investido em terra e em estoque de rebanho, seja porque ele se sente muitas vezes inseguro de, como diz, né, no popular, cortar a boca de um saco de milho e começar a tratar do boi dentro da casa dele, né? Então, assim, o boitel da indústria, no nosso caso, é uma ferramenta em que a gente desenvolveu um mecanismo financeiro de carregar o custeio da engorda, né, franquear o custeio da engorda, com o acerto feito somente no abate. Esse ano é um ano particularmente desafiador para o boitel, por uma questão muito simples, o gráfico do João mostrou, né? O boitel virou o ano estocado de comida e o preço do grão despencou e o custo da comida tornou a venda desse serviço fora de competição. Então, os boitéis estão ansiosos nesse momento, né? Mas a gente imagina que isso seja uma situação passageira, né? A gente imagina que é uma ferramenta bem saudável de realmente possibilitar que produtores pequenos e médios participem também desse processo de acesso aos mercados prioritários, né? Então, com relação ao boitel é isso. Com relação ao mercado interno, como você coloca, né, o mercado interno, no nosso caso, é um mercado que é muito relevante.
né? A JBS, a Friboi, participa muito forte do mercado interno, inclusive com números oficiais aí por entidades isentas, mostrando realmente que isso os volumes realmente são muito fortes no mercado interno. E a gente vem se desafiando a nos reinventar. Como que a gente pode reinventar o trabalho de atendimento do mercado interno? Melhorando a qualidade do serviço, melhorando a fidelidade dos canais de venda, sem onerar o consumidor. Eu gostaria rapidamente de contar um programa, que hoje é um canal de venda estabelecido, lá atrás era um programa, né? Começou como programa Açougue Nota 10, daí depois virou Friboi Mais, atualmente nós chamamos de Friboi Mais. E esse trabalho, basicamente, é um trabalho seguinte, em que a gente ajuda a levar educação para dentro das lojas dos supermercados. A educação do quê? Higiene pessoal do açougueiro, higiene do ambiente de trabalho, sanitização adequada, armazenamento adequado, como é que corta a carne, como é que expõe a carne, para quê? Para evitar perda, desperdício. Vou dar uns números para os senhores. O grande varejo no Brasil, um ambiente tropical, um índice de 12% a 15% de quebra técnica no açougue de supermercado é considerado absolutamente normal. Assim como FLV, fruta, verdura e legumes, 50% de quebra da colheita até a mesa do consumidor é considerado um índice normal, né? Através do Friboi Mais, nós conseguimos reduzir essa quebra técnica de 12 para 3 a 5, recuperando 10% da lata do lixo. E é essa recuperação de valor da lata do lixo que remunera o melhor serviço de consultores, atendentes, promotores, enfim, e que ajuda a oxigenar a forma de vender a carne, cada vez mais fracionada, em porções menores, com ticket menor, e em que a indústria passa a ajudar o cliente no sell-out, que fala. Como é que faz o supermercado vender mais? Porque na hora que ele vender mais, ele compra mais, né? Pesquisas com consumidores, todo um trabalho de suporte. Hoje, o programa Friboi Mais, ele está presente em mais de 2.600 lojas de supermercados do grande varejo no Brasil, de norte a sul do país, com resultados extraordinários, onde não é simples você falar o que mudou. No simples, as pessoas aprendendo a lavar a mão para manipular o produto, né? Então, assim, a nossa cadeia de valor, ela convive historicamente com muitos pontos de ineficiência, que são precificados e está na margem de todos nós. Muitas vezes a gente fala, o que eu faço para ganhar mais dinheiro? Vender mais caro e comprar mais barato. Só que muitas vezes a solução está em desperdiçar menos. A hora que a gente aprender a desperdiçar menos, e a gente já está aprendendo a fazer isso, e aplicar isso em outras partes da cadeia, tem um potencial extraordinário de recuperação de valor que sai da lata do lixo e vira margem no bolso de cada um dos participantes dessa cadeia. Então, é só um exemplo para compartilhar com vocês. Sem onerar o consumidor final, né? Bom, quando a gente fala, né, o Eduardo foi muito assertivo nessa questão do que é o Boitel. Vamos olhar para outras cadeias, o que aconteceu. Por que o integrado deu certo no frango? Porque, de certa forma, ele consegue trazer o pequeno e médio para dentro da produção. Senão, nós não teríamos produtor de frango pequeno. Todo mundo seria de 100 mil aves para cima. Por quê? Porque o cara que tem um certo volume consegue comprar insumos e ter uma programação de insumos mais eficiente que o pequeno. Então, quando você faz o Boitel, você oferece um custo competitivo para o pequeno e médio. Então, esse é o principal ponto do Boitel, é ser inclusivo. Inclusivo, e quando você torna ele inclusivo, você também, como que representa um ganho para o frigorífico? Ele consegue ter uma padronização
de carcaça melhor, um acabamento de carcaça melhor. Então, aí é uma operação ganha-ganha. Um ganha porque viabiliza economicamente, o outro ganha porque viabiliza do ponto de vista de uma carcaça mais acabada. Então, as duas partes têm um retorno considerável, né? E o que é, olhando para isso e ligando com a ponta do varejo? Quando eu estava na minha fala anterior, né, quando você olha para o Brasil, né, o Brasil já não dá mais para você encarar como um país que vai comprar quantidade de carne. Ele vai querer cada vez mais qualidade de carne. Então, você começa a pensar em como você vai atender essa demanda de qualidade que o mercado tem, né? Um ponto que é interessante no Minerva, que tem crescido, é a venda, principalmente para food service, que não chegou B2C, mas está B2B, né? É a venda via o canal de internet, o canal de eletrônico. Então, isso é um processo novo, e um processo que tem se mostrado extremamente eficiente. Por quê? Você liga a distribuição diretamente a um grande consumidor, a um médio consumidor. Então, a perda, a mesma coisa que o Eduardo fala, da melhoria de qualidade para a ponta final do varejo, a gente sente dessa melhoria do produto disponibilizado para o food service, para o restaurante, para a cozinha industrial. E isso, a gente tem curvas que mostram exponencialmente o crescimento, né? Então, esse negócio de distribuição passa a ser uma estratégia cada vez mais latente e mais forte para o mercado nacional. E aí você pode oferecer, além da carne bovina, outros produtos, fica sendo quase que um marketplace. Você tem importação, por exemplo, a gente tem uma linha de azeite, que aí, por que o azeite? Porque ele ajuda a reduzir o custo da operação. Então, você vai agregando produtos, o restaurante tem acesso à sua carne e a outros produtos que você oferta. E você reduz o custo de entrega, o custo de colocação na ponta. Então, se você olha no site Meu Minerva, você vai ver exatamente isso. Os produtos, a gama de produto e a possibilidade do cara com CNPJ de fazer encomenda e em 2 dias está no negócio dele o produto, né? Então, esses são canais, e quando a gente fala isso, né, pensar em vender carne pela internet, né, Eduardo, Pedro, como que você tinha pensar nisso, né? Por que isso está acontecendo? Porque o produto que a gente está entregando está muito bem alinhado às qualidades, aos padrões de quem está comprando. E tem um gatilho ainda, né, que é o gatilho do crédito. Que muitas vezes, por exemplo, o food service, nessa turbulência toda de pandemia, pós-pandemia e tal, as empresas têm problemas econômicos, de passivos que não tem cadastro. Então, ele não tem cadastro para comprar diretamente de uma indústria. Mas, através do comércio eletrônico, ele usa o cartão de crédito. E quem dá o crédito é o banco. Exato. Então, não tem problema nenhum, né? Realmente, essa modalidade, no nosso caso também, ela se mostra presente com um volume equivalente a um CD de médio grande porte, né? É um mercado que cresce bastante, realmente. E é interessante nessa relação que a gente desenvolveu, que está desenvolvendo, é que você consegue mapear exatamente cada região do Brasil. Quem tem poder aquisitivo precisa desse tipo de carne, quem tem aquilo. Esse tipo de visualização é muito importante, né? Agora, a padronização do produto final é condição sine qua non. Quando o Eduardo fala assim, ele vai comprar um ancho que tem a marca X, ele sabe as características exatas que ele vai ter naquele produto. Vai estar dentro de uma margem pequena, e isso é importante, porque ganhou confiança e começa a comprar por aquele canal, sem ver o produto. Antigamente era aquela história, eu quero ver, eu quero desossar, eu quero fazer, Agora não, você já compra e recebe aquilo que efetivamente ele está vendo. Professor Eduardo, muito obrigado. Como a gente já imaginava, um debate muito rico. Todos esses temas aqui a gente poderia discutir o resto da tarde, tanto de mercado interno, mercado de exportação.
Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu fico muito feliz, muito honrado da gente poder estar promovendo esse debate aqui. Como o Guilherme bem colocou, esse revanchismo entre pecuarista e indústria cada vez mais é instinto desse mercado. Esse é um exemplo daqui hoje, série de pecuaristas que estão por aqui. Então, como já estamos aqui no tempo bem apertado, a produção já está com a gente aqui, gostaria de convidar a todos para fazer essas considerações finais, tocando de maneira bem sucinta em 2 pontos, se vocês puderem. Primeiro, a pauta que a gente vê de sustentabilidade, né, ESG, a gente vê matérias muito infelizes rodando recentemente nos grandes canais de mídia e que só falam das coisas que penalizam o nosso setor produtivo e não falam da beleza que muito se encontra. São coisas minoritárias, casos isolados, que fazem muito mais barulho frente a uma indústria, a um setor como um todo que busca endereçar essas questões da melhor maneira. E na esteira disso, vocês puderem comentar também a parceria que a gente está tendo hoje de fidelidade com o indicador, como é que esse indicador da Datagro tem contribuído para o dia a dia de vocês e aonde que isso pode chegar. Eu acho que essa confiança mútua é muito importante. Então, se puder cada um comentar aí, vou começar com o Guilherme agora mais novo, fazer o contrário, e comentar 30 segundos a 1 minuto aí para a gente poder encerrar o painel. Muito obrigado. Eu acho que eu sou um dos maiores defensores do indicador que vocês estão desenvolvendo. No nosso caso prático, até 2015, a nossa compra era 0 balizada em indicador. A gente tinha um indicador de referência que hora subia a 15, hora descia a 10, deixava a gente totalmente desconfortável de balizar qualquer preço de mercado. A hora que vocês apareceram, mostraram o projeto, mostraram a velocidade que vocês estavam entregando os resultados, eu falei, João, é isso aí, cara, você tem que ir para a China com a gente, você tem que mostrar para todas as empresas, e está sendo excelente o trabalho de vocês. Eu acho que já 20% da nossa compra já é balizada no indicador deles. A gente é uma indústria pequena, é uma planta só no estado de São Paulo, a gente tem menos chance de errar do que as outras maiores. Então, essa segurança que você trouxe está sendo fundamental para a gente. Está sendo ótimo, queria dar parabéns para o trabalho que vocês estão fazendo, parabéns, Plínio. Está ótimo. E quanto à pauta ESG, para ser sucinto, eu posso dar um recado assim, se preparem, porque está sendo uma exigência internacional já, e isso vai chegar, acredito, uma hora na China. A China vai fazer exigências igual de Europa, igual de Estados Unidos, para a gente exportar para lá. Falando primeiramente da pauta ESG, né, a Frigol ela tem tido um trabalho de excelência, atingimos 100% de conformidade na pauta ESG, 100% dos nossos fornecedores diretos monitorados dentro de todos os biomas no qual nós estamos inseridos. Como falei inicialmente, sustentabilidade, pauta ESG não é mais custo, não é mais algo que tem que ser visto como uma dificuldade, sim, como uma geração de valor, né? E eu acho que de manhã, no painel anterior, foi até o João comentou, né? Não pode ser algo encarado somente pela indústria ou somente pela atividade pecuária, mas sim como um todo, né? O governo estadual, municipal, federal, as instituições de classe, a indústria, né? Tem que trabalhar em conjunto em torno de um programa único, né? E isso tem que ser mostrado para fora. Hoje em dia você tem alguns mercados, não são todos ainda que demandam uma aderência maior, mas sem dúvida alguma vai ser uma demanda internacional de todos os mercados, mas existe uma necessidade, né? E mais especificamente do Datagro, nós também usamos todo dia no nosso call diário da diretoria, está lá o indicador Datagro como referência para a nossa performance e medição de eficiência. Então, parabéns a todos, parabéns, doutor Plínio, mais uma vez, parabéns, João, muito obrigado por esse convite, estamos sempre à disposição. Bom, pessoal, essa questão da sustentabilidade, né, a analogia que eu faço é o seguinte: a pandemia trouxe para todos nós uma percepção, acho que para todos nós habitantes do planeta Terra, né, a percepção de que o planeta é finito. Acho que pela primeira vez todo mundo sentiu que a propagação do vírus que atravessou o continente, realmente o mundo ficou pequeno. E com isso a escassez de recursos naturais também se mostra cada dia mais relevante e a preocupação com ela. Então, assim, até agora, né, olhando num passado recente, a gente falava de qualidade de carne como o principal atributo de acesso e diferenciação da nossa participação nos diferentes mercados. E cada vez mais vai entrar um outro atributo, que é o seguinte: tudo bem, a carne é boa, mas como ela foi produzida? Por onde esse animal passou?
E os clientes, de uma forma progressiva, começam a pedir o seguinte: como que você me garante que esse animal não nasceu, não cresceu e não foi terminado em área com irregularidades de compliance socioambiental? Então, essa é a questão da vez, né, para a gente refletir. A gente sabe que a minoria da pecuária tem problemas, mas ela contamina a imagem e a credibilidade do todo. Ora, se a minoria tem problemas, vamos nos engajar para justamente demonstrar transparência, porque também não deve ser tão difícil assim, né? Então, assim, essa é uma colocação. A segunda colocação é sobre o indicador, acho que eu já comentei. Estamos muito satisfeitos em colaborar via API, com 100% das nossas negociações informadas diariamente ao indicador da Datagro, e esperamos que ele tenha um futuro próspero, porque isso traz harmonia, serenidade para o mercado, tira aquela desconfiança de aonde está o mercado, o indicador mostra onde está o mercado, e a hora que o indicador tira essa ansiedade do mercado, a gente pode sentar para conversar realmente pautas que possibilitam a busca do valor agregado e como é que é a melhor maneira de compartilhar esse valor na cadeia. Muito obrigado, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Bom, pauta ESG. O Minerva ele tem adotado uma política clara, transparente e rígida em relação a isso, mesmo porque ele tem composição acionária, tem capital estrangeiro, ele tem que ter uma linha muito rígida, tá? Então, nós temos o problema do mercado e tem o problema de quem é o investidor lá dentro. Então, a gente tem que seguir essas regras. Então, por isso que essa política de ESG é tratada com muito cuidado, muita relevância dentro do negócio. Agora, só o Minerva é capaz? Não. A gente tem que ter uma política que venha de dentro da porteira também. Então, a conscientização de todos é importante. Isso é suficiente? Bom, tiro o chapéu agora de Minerva e eu vou colocar o chapéu do que eu vesti os últimos 3 anos. É preciso ter informações muito confiáveis e ter toda uma política oficial de Estado sobre o tema. Não é de governo, é de Estado. Qual a diferença entre Estado e governo? Estado é tudo aquilo que foge, que vai transpor um governo, vai ser transferido para a sociedade controla. Então, quando você olha para isso, nós temos um caminho a ser seguido. Começa por posse da terra, para que tenha respeito ao Código Florestal, para que tenha uma sequência. Então, a gente tem que ter uma visão de sociedade para isso, que pode afetar cada um dos produtores rurais do Brasil e cada uma das empresas que estão envolvidas. Todos nós estamos juntos no mesmo barco. Tá? Isso é importante. ESG, quando eu tive a oportunidade de um programa do Departamento de Estado estar nos Estados Unidos, e nós estávamos com o secretário de Meio Ambiente da Califórnia, e estava começando o carro elétrico. E ele falou assim, aqui a gente só tem carro elétrico, por causa disso. Beleza. Tá? E aonde que o senhor... Eu sabia que a Califórnia não produzia eletricidade. De onde vocês produzem eletricidade? Não, a gente importa do Colorado. E qual é a fonte de energia elétrica? É carvão. Pronto, acabou a conversa, né, doutor Plínio? Acabou a conversa ali. Não tem queimar carvão, queimar combustível, carvão é pior, né? Então, quando a gente fala de ESG, não adianta uma política local, uma política de uma empresa só. Tem que ter a política de uma empresa consciente, tem que ter a política de cada produtor e tem que ter a política de todas as empresas. Bom, outro ponto é indicador. Bom, eu conduzi um indicador por 8.622 dias. Tá? Eu sei muito bem o que eles estão passando. E o sucesso deles depende muito mais de nós e de todos aqui nessa sala do que só do Dr. Plínio ou só do João. Por quê? Porque não existe indicador se não existir matéria-prima. E qual é a matéria-prima? Informações de qualidade. Então, da parte do Minerva, é uma determinação, eu sou fã disso daí, de passar todas as informações, porque eu estive sentado no lugar do João.
e sei o que ele passa. Se não tiver matéria-prima, não tem indicador. Não adianta xingar Datagro, Dr. Plínio, João, todos nós somos culpados. Tá? A qualidade do número, a relevância do número, vem da qualidade da matéria-prima. E matéria-prima é informação. Então, isso é fundamental e é necessário ter um indicador de referência para todo mundo. Para quem vende, para quem compra, para todos é preciso. Tá? Não é uma necessidade do João, Pedro, Paulo. É uma necessidade de todos a referência. Tá? É isso. Muito obrigado, professor Desenho. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Guilherme. Foi uma honra, foi um prazer estar com vocês aqui, discutir esse painel e que a nossa parceria seja muito duradoura, que a gente continue trabalhando com o indicador. E parabéns à pecuária brasileira, parabéns à indústria, parabéns ao pecuarista. E muito obrigado, Datagro. Luiz Felipe, agora para o TSG, vamos ter 2 craques para falar disso agora de maneira mais profunda. Obrigado, pessoal. Muito obrigado.